em tirar esse povo do Egito, levar em direção à Terra Prometida, e tantas vezes citando, recitando a lei, instruindo eles. E aí, no final, depois de todo o seu empenho, no final da sua vida, Deus diz para ele: olha, esse povo vai se desviar do meu caminho. Mas ainda com a promessa de, como a gente leu ontem, né, daqueles que se arrependessem, se houvesse arrependimento, Deus continuaria a sua aliança, Deus ainda os abençoaria, né? E Moisés então dá as sentenças finais aqui antes da sua morte, e é isso que nós vamos iniciar aqui em Deuteronômio capítulo 33. Amém, Senhor Jesus, nós oramos e pedimos mais uma vez sabedoria, revelação, discernimento da Tua Palavra. O Senhor nos traduza o Teu Espírito, o Espírito da mensagem, o Espírito da Tua Palavra, que fortalece até os nossos ossos. É apta para discernir a intenção do nosso coração, da mente humana, aquilo que é da carne, aquilo que é do Espírito, aquilo que é do céu, aquilo que é terreno. Nós pedimos que o Senhor nos conduza, como um pai que pega o seu filho pela mão e o leva em segurança. Assim o Senhor nos leve, por meio da sua palavra, nesse caminho de conhecimento a respeito de quem o Senhor é. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Deuteronômio capítulo 33 diz assim: essa é a bênção com qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Ele disse, olha a bênção agora, né, de Moisés: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos. Miríades é milhares, tá? Veio com muitos, milhares. Veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das montanhas. Certamente, és tu que amas o povo, todos os santos estão nas tuas mãos. Aos teus pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução a lei que Moisés nos deu, a propriedade da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jerusalém, quando os chefes do povo se reuniram com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que sejam numerosos os seus homens. Disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Faz que ele volte para o seu povo. Com as mãos ele defende a sua causa. Que tu sejas um auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse: o teu urim e o teu tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, contendeste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: não tenho consideração por eles. Não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso às tuas narinas e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos teus adversários, dos que odeiam, para que nunca mais se levantem. A respeito de Benjamim disse: que o amado Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama descansa sobre os seus ombros. A respeito de José, disse: que o Senhor abençoe a sua terra, José, com o precioso orvalho que vem do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, e os seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as miríades de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon, disse: alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e vocês, Acar, nas suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios justos, farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade, disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça.
Escolheu para si o melhor, a porção do líder que lhe foi reservada. Ele veio com os chefes do povo e executou a justiça do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali, disse: Naftali tem a fartura do favor do Senhor e está repleto das suas bênçãos. As suas posses estendem-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Asser, disse: Bendito é Asser entre os filhos. Seja ele favorecido pelos seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. As trancas de seus portões serão de ferro e bronze, e a sua força durará como seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio. Para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, em uma terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é bem-aventurado, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as costas deles. 34, um minuto só. Então Moisés subiu as planícies de Moabe, ao monte Nebo, até o topo do Pisga, em frente de Jericó. Você lembra que Deus falou para Moisés que ele não entraria na terra prometida? Lembra-se disso? E havia se tornado soberbo, né? E havia batido na rocha 2 vezes, né? É um sinal de incredulidade aqui. E é quando, então, Deus leva ele agora até o Monte Pisga, em frente a Jericó. Ele olha, ele vê, ele vislumbra a terra prometida, mas não pode entrar. E agora, aqui em Deuteronômio 34, é a morte de Moisés, então. E aí, iniciando essa transição agora para esse povo que está entrando na terra prometida. Então Moisés subiu as planícies de Moabe, ao Monte Nebo, até o topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. O Neguebe, toda a planície que vai do vale de Jericó às cidades de Palmeiras até Zoar. Depois o Senhor lhe disse: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, quando lhes disse: Eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica perto de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Existem linhas teológicas que defendem que Deus tenha tomado Moisés para si, assim como fez com Elias numa carruagem de fogo, ok? Então, não se imagina Moisés, uma figura tão importante e emblemática, não se achou o túmulo de Moisés. Então, alguns acreditam que Deus, a maior parte dos teólogos acredita que Deus o tenha tomado assim. 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Uau! Nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria.
porque Moisés tinha imposto as mãos nele. Olha só a transferência aqui. A transferência de unção, né? Olha só. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele. Então a importância aqui, né, da imposição de mãos, há uma transferência de unção, a transferência de um espírito de sabedoria. Sabe quando em ambientes proféticos, momentos proféticos, muitas vezes a gente está orando, né, e a imposição de mãos é um procedimento do Novo Testamento também. Os apóstolos impuseram as mãos, as pessoas eram curadas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo também. Ok? Então há uma unção, há um poder na imposição de mãos. Quando alguém coloca as mãos sobre a cabeça, isso é um sinal de consagração, um sinal de transferência de unção. Tanto é que existem algumas religiões que impedem que cristãos coloquem a mão sobre a sua cabeça. Diz, olha, nunca deixe um cristão impor mão sobre a sua cabeça. Algumas religiões proíbem que os seus fiéis permitam, né, que alguém, um pastor, alguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Então, por quê? Porque é um sinal de consagração. Ok? Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Olha só. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos os sinais e prodígios que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Amém? Concluímos aqui Deuteronômio. Deuteronômio conclui então com a morte de Moisés, ok? Olha só, o Pentateuco. A gente leu os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Esses livros, os judeus, eles precisam decorar isso. Por quê? Porque conta a história do povo judeu. É bem verdade que, do povo hebreu, né? É bem verdade que agora em Josué é essa geração, é esse espírito de fé, de sabedoria que ingressa na terra prometida, certo? Agora, a partir de Josué, tudo é terra prometida, tudo é o Estado de Israel. Onde está hoje o Estado de Israel? Onde está Jerusalém, toda a região. E depois que Jesus vai desenvolver o seu ministério justamente nessa terra prometida. Ok? Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Preste atenção nisso. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu dei aos israelitas. O meu servo Moisés está morto. Sabe o que acontece aqui? Deus falando. Olha só. Josué sabia que Moisés tinha morrido? Sim ou não? Sim ou não? Sabia? Eles prantearam durante 30 dias. Certo? Eles prantearam, choraram durante... Estavam de luto. Ok. E Deus fala para Josué, Moisés morreu. Faz sentido? Por que ele está falando isso de novo? Porque agora Deus estava dizendo, Josué, os tempos mudaram. Acabou agora o tempo de tu viver na sombra de Moisés. Sabe aquela coisa que às vezes a gente segue a religião, segue a religião dos pais, a gente vai, né, na igreja porque os pais levam, a gente está sempre na sombra. As experiências, a gente ouve tanto sobre a experiência de outros, testemunhos de outros, e é o tempo que Deus diz, chegou agora a tua vez. Moisés morreu. Moisés é a nossa segurança de cada dia, né? A gente pergunta para Moisés, fala para Moisés, é Moisés que fala com Deus, é Moisés que intercede, a gente fica ali, na bênção e na segurança de Moisés, mas a gente não se expõe tanto. Mas agora Deus diz, Moisés morreu. Agora é contigo, Josué. Agora eu te levanto, eu te estabeleço. E assim é com a nossa vida também. Chega um tempo que Deus diz, agora é com você. Amém? São as suas experiências com Deus.
Agora é você ouvindo o Senhor. É o Senhor falando para você agora. Você não vai mais contar testemunho dos outros, agora vai contar os seus. Agora não serão as experiências dos outros, serão as suas. Agora não será através da instrumentalidade de Moisés, será através da percepção do Espírito de Josué. Amém. É a minha e a sua vida. Amém, Vila? Chegou o nosso tempo, sabe? É quando Deus diz agora, inicio, eu estou transitando agora. Eu vou fazer do menino virar um homem. Eu vou fazer do adolescente virar um homem, da mulher, da menina virar uma mulher. Chegou o tempo de amadurecer em Deus. Chegou o tempo de não depender de uma religião, mas agora viver uma relação profunda com o Espírito Santo, ao ponto de você discernir o Espírito. E não ter gurus para si, mas começar a discernir. Andar em conselho do Novo Testamento, claro que sim. Mas é você desenvolver uma relação com Deus. Sabe, é o seu chamado. É o ministério ao qual você foi dado. Amém. Isso é a vida cristã. É Deus dizendo, agora a geração de Josué. Josué, chegou o teu tempo. É Deus falando para nós. Eis que faço coisa nova. Os tempos mudaram. A estação mudou. Às vezes a gente tem medo disso, né? A gente não quer. Mas esse é o melhor lugar. Essa é a relação aprofundada com Deus. Meu servo Moisés está morto, Josué. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Espera aí. Para sair do Egito é Mar Vermelho, mas para entrar na terra prometida tem que atravessar o Jordão. Lembra-se disso? Agora é o batismo no Espírito. E o Jordão, agora você vai ver como que eles vão ingressar. Alguém molhou os pés no Mar Vermelho? Alguém molhou os pés no Mar Vermelho? Não, passaram em terra seca. Mas agora no Jordão é diferente. Olha só, 3. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá. Interessante, a gente já falou sobre isso, né? Só quero retomar. Olha só. Deus dizendo, como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Então tá bom. Deus fala para nós, olha, aonde você colocar as mãos vai prosperar. Aonde você pisar os pés eu te darei. E aí a gente acha que é todo lugar que a gente quiser. Sim, porque Deus está falando que todo lugar que Ele me enviar, que tudo que eu fizer. Não, mas não é assim que funciona. Olha só. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Aí Deus delimita. Deus estabelece o lugar. E todo lugar dentro dos limites estabelecidos por Deus, aonde colocar os pés, será bem-aventurado. Existe um lugar do propósito. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Tá vendo? Todo lugar deste limite até este. Aonde vocês pisarem, ali será de vocês. Aquilo que vocês tentarem fazer nesse lugar que eu estabeleci para vocês, vocês serão bem-aventurados. Então, muitas vezes a gente acha que é Deus que tem que vir para dar um selo, para selar a nossa vontade. O Senhor disse, não, eu estabeleço os limites do lugar em que eu desejo manifestar a minha vontade na sua vida, o propósito, os desígnios, ok? Então, não é em tudo que a gente quiser, mas é no lugar que Deus estabeleceu, nos limites que Deus estabeleceu, tudo que nós fizermos, aquilo que converge ao propósito de Deus, isso será bem-aventurado. Por isso que tem plano que não dá certo. Por isso que tem coisa que Deus frustra. Por quê? Porque está fora dos limites que Deus estabeleceu. Por isso que tem projeto na nossa vida que não vai. Sabe por quê? Porque a pior coisa na vida é nós ter sucesso naquilo que nunca foi a vontade de Deus. O maior fracasso da vida de alguém é ter sucesso naquilo que nunca foi vontade de Deus. Por isso que às vezes tenta e Deus diz, não vai. Por quê? Porque está fora dos limites. Aleluia. Sabe o que é isso? É bondade de Deus. É nós frustrados vindo dizendo Deus, e Deus dizendo é aqui. Aleluia. Isso é favor de Deus. Aleluia. Deus dizendo tem um lugar que eu vou te abençoar.
Aí até nós frustrar lá fora. Até nós frustrarmos, dizer, não, não é isso aqui. Não é desse jeito que, às vezes não é só o lugar, mas às vezes é o jeito, a maneira, né? Frustrado porque a gente carregou a arca. A gente estava carregando a arca, a gente estava fazendo, mas a gente diz, meu Deus, mas é a arca, é a presença. Olha só, eu gosto da presença, a gente está com ela, assim, nos importamos, mas Deus diz, mas não é dessa maneira. Eu não vou te abençoar igual aos outros. Não é mas olha só, eles carregam assim a arca. Pois é, mas vocês é diferente. Tem coisa que dá certo para o outro e não vai dar certo para nós. Por quê? Porque conosco é diferente. Não é modelo egípcio, não é modelo dos filisteus, não é modelo dos outros. Deus tem uma maneira de nos abençoar, de nos favorecer. Nós somos um povo de Deus. Por isso que nós ouvimos o Espírito Santo. Existe essa bênção, desse propósito de Deus, a maneira humana é natural. Para cada um, Deus vai dar um jeito, Deus tem uma maneira. E interessante, porque esse negócio bem singular, sabe? Negócio singular, negócio diretivo, direcionado, em que nós precisamos discernir no Espírito. Olha que riqueza isso. Por quê? Porque Deus nos chama para um relacionamento. Então nem tudo que dá certo para o outro vai dar para nós. Sabe aquela coisa, gente diz, não, você vai fazer assim, 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 arrasta para cima e faz, coisa acontece que vai dar certo. Não vai. Por quê? Porque para cada um de nós, para o seu povo, existe uma maneira singular de Deus efetuar o seu propósito. E ela precisa ser discernida pelo Espírito. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido jamais ouviu, aquilo que jamais penetrou na mente humana. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E revelou por meio do Espírito. Não foi um código de conduta, não foi um menu, não foi um manual, não. Deus revela por meio do Espírito. Por isso que essa relação com Deus, sabe quando a gente está orando, Deus, revela a tua vontade na minha vida, me conduz, aí Deus vai fazendo isso, revelando, dando revelação. A vocação. Então, os limites, sempre lembre disso. Existem limites que Deus estabelece, um lugar, Deus dizendo, dentro desse lugar, nesses limites aqui, tudo que tu fizer será bem-aventurado. Aí você percebe que as coisas fluem. É a maneira de Deus, é o lugar que Deus estabeleceu. É o procedimento de Deus. Aí você vai encontrar favor o tempo inteiro. Era isso que Deus estava dizendo. Olha, Josué, dentro dos limites que eu estabeleci, aonde vocês pisarem os pés de vocês, eu prometi, vai ser bem-aventurado. Aleluia. Sabe aquilo que Deus prometeu? Agarra isso. A palavra, o procedimento. Qual é o procedimento? Bom procedimento é comer do maná e beber do Espírito, da água. É isso. Dentro desse lugar, sabe? Dessa relação, dentro dessa relação com Deus, às vezes a gente é tanto fazer e pouco se expor na presença, né? Meu Deus, o Senhor deu uma direção, uma inspiração no Summer 20 aqui, uma palavra, né? Que tem borbulhado tanto no meu coração a respeito dessa nossa valorização cada vez mais à presença. Eu tive um encontro essa semana com amigos, assim, e aí eu fiquei pedindo pro Senhor, não quero simplesmente a gente ficar ali e fazer uma conversa como alguém na posição de mestre ensinando alguém, embora a pedagogia da palavra de Deus, Jesus era esse mestre, né? E cada um nós ensinamos uns aos outros. Mas eu disse, Senhor, eu quero provoca um ambiente da tua presença, manifesta a tua presença. Irmãos, foi tão lindo. A gente começou a conversar e era questão de poucos minutos, questão de meia hora e, sabe, a gente estava imerso na presença de Deus, tomou aquele lugar, sabe, coisa profunda. E Deus marcando, diz, esse ano vai ser assim. Esse ano nós vamos mergulhar de forma mais profunda na presença de Deus. Esse é o lugar que daí Deus disse, nesse lugar, na presença, onde vocês pisarem os pés, com a presença, carregando a presença, expostos à presença, vai ter favor de Deus. Então tem coisa que a gente não,
Sabe, a gente não vai vencer fazendo. A gente vai vencer se expondo à presença de Deus. Sabe, tem coisa que a gente tenta ensinar tanto e não flui. A gente tenta, sabe, falar tanto e não convence. Mas aí o que Deus faz? Deus estabelece agora, sabe, a sua presença e nos coloca a oportunidade de nos expormos à presença de Deus. E essa presença convence. Então tem muita coisa que você tenta explicar e ninguém vai entender. Mas quando você está orando, quando você está declarando, quando você está falando com o Senhor trabalha em seu favor. É esse lugar que as coisas são conquistadas. Não é na força, não é na maneira natural de resolver problema. É na dependência, na exposição da presença de Deus. Como prometi a Moisés, eu darei todo lugar onde puserem os pés. 4. O seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Aleluia. Circula isso. Você entende que está falando sobre a minha e a sua vida. Como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite. Meu Deus, olha só, antes era a lei, né? Agora é o quê? A presença. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Meu Deus. Sabe, é um projeto aqui, eu imagino, sabe, Josué aqui. Olha o desafio dele. Como para nós muitas vezes é, né? E Deus falando, Deus encorajando ele. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ousado. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. As tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar passarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenar e iremos aonde quer que nos enviar. Como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Sim, claro, obedeceram totalmente a Moisés. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso.
povo dizendo, nós estamos contigo, Josué. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse, olha só, primeiro Moisés enviou 10, lembra-se disso? Perdão, enviou 12, certo? E aí, 10 deram o relatório negativo e 2 deram o relatório positivo, que foi Josué e Caleb. Toda aquela geração, os espias, aquela geração toda, morreu. Agora, vai espiar a terra, Josué envia 2 novamente, 2 espias. Ele disse assim, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Perceba isso. Essa mulher aqui, essa prostituta, ela está na genealogia de Jesus. Olha que loucura. Olha a importância disso. Imagina, genealogia de um rei, de um Deus, não vai ter gente prostituta, né? Pois é. Ele é um Deus redentivo. Aleluia. Olha o que vai acontecer. Quando esses espias vão agora em Jericó, eles param na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Contudo, o rei de Jericó foi avisado. Olha só, o rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe. Traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu. Ela escondeu os homens de Deus. É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que leva aos vales do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, preste atenção agora, eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Olha só, meu Deus, a prostituta, ela não tem nada a ver com isso. Ela não é do povo hebreu. Mas ela disse, eu reconheço que vocês têm a bênção de Deus. Eu sei que Deus deu essa terra aqui para vocês. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Sim, os povos. Você lembra que eles saíram do Egito, foram ao Sinai e agora estão vindo para a Terra Prometida. Irmãos, 2 milhões de pessoas passando pelas regiões, pelas cidades. Todo mundo tem medo desse povo, correto? Ainda mais sabendo que Deus é com esse povo, porque a notícia chega. Esse povo aí, Deus secou as águas do mar, eles passaram em terra seca, eles venceram os inimigos, então tá todo mundo com medo deles. E aí ela disse, olha, eu sei, né, vocês, que Deus é com vocês. 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e tudo que lhes pertence. Jurem que nos livrarão da morte. Uau, olha 14. A nossa vida pela de vocês. Garantiram-lhes os homens. A nossa vida pela de vocês. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, então imagina o seguinte, vamos lá. Eles chegam em Jericó. Jericó tem muros ao redor, certo? É uma casa, ok? Com muro. Uma cidade murada.
A casa dela fica no muro da cidade. E agora eles são espias. Ela reconhece que Deus já deu aquela terra para eles, que eles vão tomar aquela terra. Ela é uma prostituta. Ela não é do povo hebreu, mas ela reconhece que aquele povo tem o favor de Deus. Aí ela pede o seguinte, ela acolhe os crentes, os cristãos. Ela diz o seguinte, olha, da mesma forma que eu estou acolhendo vocês e preservando-lhes a vida, lembre-se de mim quando vocês conquistarem essa terra. Porque ela sabia, isso seria feito por meio de quê? Não é, com licença, dá licença, nós queremos entrar na sua casa. Não, não é assim, é espada pegando. É guerra, é morte. Ela dizendo o seguinte, preserve a minha vida quando vocês destruírem tudo aqui. Eles disseram, está garantido. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão escarlate na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Peraí. Você entendeu isso aqui? Olha só o que eles estão dizendo. Eles prometeram guardar a vida dela, livrar a vida dela da morte. Sim? Ok. Olha o que ela diz agora. Ela estava dizendo, vão para aquela montanha, fiquem lá 3 dias, certo? E depois vocês voltam. Aí eles disseram, nós estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, a terra prometida aqui, você não tiver amarrado este cordão escarlate. Que cor é escarlate, irmãos? Vermelho. Quando entrarmos na terra, o cordão vermelho, o sangue, precisa estar na janela. Lembra que houve salvação no Egito quando o sangue foi aplicado nos umbrais? Irmão, só há salvação se tiver o sangue. Sabe por quê? Que Raabe, eu acho lindo isso, tudo é fé. Sabe por quê que Raabe foi salva? Porque ela ajudou. Isso foi foi a bondade de Deus, sim. Essa foi um motivo, né? Ela viu ali um motivo de uma relação. Mas, sobretudo, sabe por que ela foi salva? Porque ela creu. Ela creu que eles eram o povo de Deus. E ela creu que no cordão vermelho, no cordão escarlate, estava a esperança. Se aquele cordão não tivesse, a espada iria matar. Eu e você somos salvos por causa do sangue de Cristo Jesus. E todos aqueles que estiverem debaixo, nessa casa, debaixo do sangue, serão salvos. Tudo apontava para o Cordeiro, sempre. É por causa do sangue. Não foi porque ela fez por merecer. Não foi, não. Porque ela tinha livrado eles da morte. Sim, sim. Mas se não tivesse a marca do sangue, se não tivesse o cordão escarlate, iria morrer. Sim ou não? Iria, né? Tá vendo? Então não tem a ver com o mérito humano. Tem a ver com a fé no sangue de Cristo Jesus. Eu e você vencemos e somos salvos pela fé. Olha o que eles disseram no versículo 19. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua vida. Nós seremos inocentes. No entanto, seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar a nossa missão a alguém, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Ou seja, se ela nos entregar, né? Se tu nos entregar, nós estaremos livres do juramento. Ela disse, seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Em seguida, os despediu e eles partiram. Depois amarrou o cordão escarlate na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram um rio e chegaram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda nas suas mãos.
Todos estão apavorados por nossa causa. Então eles voltam para Josué e contam o relatório, né? Anunciam o relatório. 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam. Meu Deus, vamos lá. De manhã bem cedo. Versículo 2. Quantos dias depois? No terceiro dia. Bem cedo. Apontava para a ressurreição. Está vendo? Ao terceiro dia, bem cedo. Maria no sepulcro. Ela vai lá. Tem um anjo sentado lá. Diz: quem tu procuras, Maria? Ela disse: eu vim visitar o túmulo do mestre. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. O poder da ressurreição. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, olha só a arca agora, tudo vai centralizar a arca, tá? Tudo é Cristo no centro. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Segue a arca. Não é a arca vai à frente, nós vamos à frente, a arca vai atrás. Não, é a arca vai à frente, nós seguimos. Isso aponta para o Espírito, é o Espírito que nos guia, é o Espírito, é a palavra que nos orienta. Não são as nossas intenções, não é a presunção humana, não é o que a gente acha, é a palavra, é a direção profética, é o tempo profético, é a palavra que nos instrui. Não fazemos nada sem o Espírito nos carregar, sem o Espírito nos levar. Sabe, uma coisa que eu tenho pedido e percebido assim, há anos com o Senhor é: Senhor, eu quero ser reativo à tua vontade. Eu não quero, sabe, me mover, iniciar alguma coisa sem que o Senhor mova primeiro. Falei para os irmãos, só para ter noção, né? Oportunamente nós conversamos, o dono ali do lado do Garden, oportunamente sentamos com ele, pois soubemos, né, que ele queria vender e tal, e aí fizemos uma conversa e tal, e obviamente, a gente está iniciando, então é tudo muito, muito grande, são gigantes, né, mas que nós sabemos que o Senhor nos levantou, derrubarmos nossos gigantes e vamos percebendo a vontade de Deus e, enfim, né, a respeito de aquilo ali será nosso, né? Mas aí eu, orando, falei com o Senhor, eu não quero fazer algo na nossa força, que a gente vá, sabe, vai atrás correndo, buscando uma segurança, sabe, um lugar para nós não sair dali. Nós queremos que o Senhor provoque. Eu disse: eu quero que o Senhor provoque. Aí, irmãos, nesse mês agora, em janeiro, mês que passou, o dono desse lugar entrou em contato 3 vezes. 3 vezes. E ele dizendo assim, ó, vamos sentar, vamos conversar. Você não tem pessoas aí para nós conversar? A gente pode, agora vai dar. Agora, ele falando isso. Aí eu tô aqui, mas, sabe, eu sei que se o Senhor der, primeiro, que é milagre, que não sabe aquela coisa que você não sabe nem o que vai falar para a pessoa? Não, tipo assim, faz uma proposta, fazer o quê, gente? Não tem nada. Mas nós não precisamos de coisa alguma. Precisamos só de um espírito de fé. Se é Deus, Ele que está provocando. E aí eu pedi: Deus, provoque. Isso é ser reativo. Eu disse: é o cara, olha que loucura. É o cara que vai ter que nos chamar. Eu não vou chamar. Não vou fazer na força. Se é Deus que dá, faz esperar, mas se alguém vir comprar, bom, pode vir comprar e depois vai vender para nós também. Entendeu? Ou, e se não, e vai ficar aquilo ali, vai passar 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas não vão, sabe, se é Deus, irmão, não, a gente não precisa fazer afoito, esse negócio que, não, olha só, fulano ligou, a oportunidade é hoje, se não for hoje, daí já na manhã não serve, então para, então não é de Deus.
Porque se é de Deus, vai esperar. Você vai falar com Deus. Esse negócio que tem que fazer força, já tem que sair correndo e pedir dinheiro para um e dinheiro para outro, e coisa para comprar o negócio, mais uma parcela, vai não ser mais 450 vezes, mas não sei o que, deve a vida, empenhora 2 filhos. Para! Isso é força. Sabe, quando é a favor de Deus, é a arca na frente. Sabe, você percebe leveza, tem uma palavra, você diz assim, não tem explicação, é Deus fazendo. É coisa que você estava orando há tempo, e sabe, aquela coisa que parecia impossível, e o negócio acontecendo, você diz, Jesus. Aí não tem explicação humana, é a favor de Deus. Amém? Perceba as direções, como que o Senhor guia a nossa vida. Seja reativo ao Espírito. Fale isso com o Senhor. Senhor, eu quero ser reativo à presença. Se a presença se mover, eu vou me mover. Se tiver uma palavra, aí eu me movo. Sabe, se o Senhor der essa direção, aí nós vamos para esse lado. Mas se não acontecer isso, não vou. Nós não vamos dentro da presença. Amém? É isso aqui. Quando virem, olha o versículo 3. Quando virem a arca, quando virem a presença do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes e levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desse modo saberão que o caminho a seguir. Pois você nunca... Meu Deus. Desse modo saberão que caminho seguir. Pois vocês nunca passaram por lá. Sabe uma coisa? Quando a presença vai na frente, ela vai abrindo caminho no meio do deserto. Você está vendo? Porque não tinha caminho. Vocês nunca passaram. Aonde o Espírito Santo, o caminho que o Espírito Santo vai nos levar. Às vezes alguns dizem assim, ai, se foi como foi em tal ano na minha vida, esse ano se for assim já está suficiente. Se for assim já está muito bom. Se Deus fizer de novo, não é assim. O Senhor está dizendo, para onde estou levando vocês? É caminho que vocês jamais trilharam. São experiências que você jamais tiveram. É uma alegria que você jamais experimentou. Sua família será bendita como nunca antes. Terá redenção como nunca antes. A bênção você vai experimentar como nunca antes. O Senhor vai levar vocês por caminho que você nunca antes passou. Por experiências que você jamais teve. Por revelações que você nunca experimentou. Eis que faço coisa nova. Abrirei caminhos no deserto e colocarei rios nos lugares ermos. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os levitas carregando a arca, saiam das suas posições, mantenham distância. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Sublinhe isso, circule isso. O Senhor me levará por caminhos nunca antes trilhados, por experiências nunca antes vividas, por revelações nunca antes experimentadas. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Olha só, a arca vai na frente. Assim o fizeram e foram bastante, e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. É o Senhor dizendo para mim e para você: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Só volta no versículo 8. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Continua. Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo.
Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. Olha só, semelhante ao que tinha acontecido lá no Mar Vermelho, certo? Só que qual é a diferença? Quando puserem os pés no Jordão, agora eles teriam que molhar os pés. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Sabe, os sacerdotes aqui tiveram que molhar os pés. Isso falava sobre a aliança. Todos agora precisavam tocar no rio do Espírito. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde foram passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês, ou em outras versões, memorial, né? No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão memorial, perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os pés do sacerdote que carregava a arca da aliança tinham ficado. Essas pedras permanecem ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. Então o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado na presença de todo o povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés lhes tinha dito. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram diante do Senhor, rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram as margens como antes. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu o Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão e disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, porque o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão diante de vocês até que tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizeram com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Quando todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué:
Faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Só um pouquinho. Olha só o que Deus diz aqui. Faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Sabe uma coisa, queridos? Só retomando aqui. Ninguém desfruta da terra prometida se não estiver em aliança. Isso fala de um compromisso. A carne cortada. Ninguém desfruta da terra prometida se não estiver debaixo da aliança. Aliança. Os filhos não haviam sido circuncidados. Agora chegou a hora. E Deus disse, sabe quem que vai herdar essa terra? Somente se houver o sinal da aliança. Hoje nós sabemos que Deus se move na terra por meio da sua igreja. Por isso que é tão importante ser membro do corpo de Cristo. Porque vai desfrutar da terra prometida quem estiver debaixo da aliança. Aliançados, comprometidos, responsáveis, misturados uns aos outros. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos seus antepassados que não veriam a terra que lhes prometera, a terra que eles nos dariam, onde fluem leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Imagine então, todo o exército agora, todos os homens circuncidados uma vez só. Está todo mundo fraco. Imagina, até recuperar. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Meu Deus, somente depois da aliança é que a humilhação é removida. A humilhação, a vergonha, a miséria, a escravidão é removida depois da aliança. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa. Uau! Lembra? Celebraram a Páscoa quando saíram do Egito. Celebraram a Páscoa quando saíram do Sinai. E celebraram a Páscoa quando agora estão entrando em Canaã. Gilgal, imagina o seguinte, Gilgal é a fronteira, tá? É a fronteira. Então eles estão passando agora. Então cada início de um novo tempo celebrem a Páscoa, o Cordeiro. No dia seguinte da Páscoa, eles comeram pães sem fermento e pães e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, comeram o fruto da terra de Canaã. Irmãos, para aqui. Lembra que Deus disse para Josué, Moisés morreu? Moisés representa a lei e uma temporada de subsistência, que é a intervenção milagrosa de Deus fazendo descer maná do céu e codorna, água sair da rocha. Tudo isso é bom. Mas agora Deus estava inserindo eles em um tempo em que aquilo que eles, aonde impusessem as suas mãos, aquilo que eles desenvolvessem, as suas habilidades, iria prosperar. Muitas vezes a gente tem a mentalidade de milagrosa ou miraculosa, mosaica, né? A gente quer esses milagres de Deus e Deus dizendo o seguinte, agora vai cessar o maná. Agora tu vai ter que trabalhar.
Sabe, às vezes, irmãos, Deus pode fazer como ele quiser. Quantas vezes a gente ouviu, né? Ah, nada cai do céu. Bom, se for necessário, cai. O povo não comeu o que caiu do céu? Ok. Então, às vezes, está no deserto, está numa situação que Deus vai fazer cair do céu. Deus faz. Mas o que Deus estava dizendo? Agora, vocês estão debaixo de uma promessa, de uma aliança. E diante dessa promessa, vocês carregam um espírito de fé. Às vezes, a gente tem a mentalidade do povo que saiu do Egito e andou pelo deserto querendo o milagre do deserto, mas não querendo o espírito de fé de Canaã. Em Canaã, para nós desfrutarmos da terra que Deus nos prometeu desfrutar, agora é necessário o espírito de fé. Portanto, Deus deu habilidades, talentos para nós. E Deus vai usar, vai dar capacitar um espírito de fé agora. Eu vou empreender. O Senhor prometeu, tem palavra, você está percebendo direções do Espírito. Chegou o tempo. Você experimentou maná até agora. Foi uma porção diária para cada dia. Mas agora, você vai plantar e você vai colher. Sabe o que eu acho interessante? É que olha o que diz, já não havia maná. Aí você diz assim, meu Deus, olha só, a gente tem a tentação de dar uma manadinha, né? Uma manadeirazinha. Sabe quando diz, acabou o mamá, acabou um manazinho, acabou o milagrinho. Agora é um espírito de fé. Só que a promessa olha que lindo, já não havia mais maná, já não havia mais milagre. Ai meu Deus, e milagre, oh, Deus faz alguma coisa, olha só. Deus disse, não, agora você seja forte e corajoso, vai empreender, vai agora para o campo de trabalho, vai estabelecer agora ousadia, espírito de fé. E aí, naquele mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Viu, Angélica? Naquele mesmo ano, quando Deus cessa o maná, muitas vezes a gente tem medo porque Deus cessou o maná. O maná é a segurança nossa de cada dia, né? E agora, é Deus dizendo, se terminou o maná, você diz assim, nossa, acabou, eu tinha um cartão, benefício, FII 18. Acabou o cartão do benefício. Acabou, sei lá, aquele emprego, não sei das quantas. Acabou não sei o quê. Aí você diz, meu Deus, era a minha segurança. E agora? Bom, Deus dizendo, agora acabou o maná. E aí? Naquele mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Ok, isso é o que eu encontrei. Naquele mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Se acabou o maná, você vai comer o fruto da terra ainda esse ano. Amém. Você percebe, sabe aquele empurrão que Deus dá? E agora acabou o maná, era a segurança que eu tinha. E agora Deus dizendo, vai comer do fruto da terra. Mas agora não vai ser uma porção diária, não. Agora vai ser abundante. Aleluia! Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou, você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu senhor tem para esse seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Imagina, 2 milhões de pessoas em volta da cidade. Irmãos, imagina, você está na sua casa, aí aparece 200 pessoas na frente da sua casa que quer entrar. Fecha todas as trancas, ninguém entra. Acende as velas e arrasa forte. Você está entendendo? Era isso que estava acontecendo. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Olha agora, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Meu Deus do céu. O exército começa a marchar em volta da cidade. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca.
olha só, 6 voltas para cada dia, tá? Então, todo dia vai dar uma volta. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Então era uma volta por dia, e no 7º dia, 7 voltas. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão as trombetas à frente da arca. Ele ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas diante do Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, enquanto a retaguarda seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor dar uma só volta em torno da cidade. Depois o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se cedo na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e a retaguarda seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Sabe o que é trombeta tocar continuamente, queridos? É a palavra. É o espírito da profecia. Enquanto a muralha não cai, você está declarando: Senhor, eu continuo crendo a tua palavra. Você vai anunciando a mensagem do Cordeiro. Você vai anunciando o chifre do carneiro. É a palavra, é o Cordeiro. É o verbo, a promessa. Amém? Continua anunciando, continua proclamando. No 2º dia também rodearam a cidade de uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será separada ao Senhor para a destruição. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos os que tiverem na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Uau, olha a fidelidade aqui, olha a aliança aqui. Apenas fiquem longe das coisas separadas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados para a destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. O que estava dizendo? O primeiro é de Deus. Você está vendo a primícia aqui? Eles iriam saquear a cidade, certo? Eles iriam fazer uma guerra, estavam tomando conta de Jericó. Deus manda: façam 7 voltas em torno da cidade. Durante 7 dias, um em cada dia. No 7º dia, 7 voltas no mesmo dia. E no final das 7, toquem as trombetas. E no soar das trombetas, as muralhas de Jericó vão cair. E quando as muralhas caírem, vocês agora entram, vão fazer guerra. E todos os despojos dessa guerra, a prata, o ouro, tudo que tiver, não toquem nada, pois é do Senhor. O que ele estava dizendo? O primeiro é do Senhor. A primeira cidade conquistada. Então imagina, eles têm uma terra toda para conquistar. Só que a primeira cidade é Jericó. E o primeiro é de quem? O primeiro é do Senhor. Tá vendo? Eles deveriam reconhecer que o primeiro é o Senhor. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Meu Deus, irmão, você tem noção? Os negócios assim que é milagre. Irmão, vê se não parece uma coisa de louco. Um bando de gente em volta dos muros de uma cidade gritando para um muro.
Você imagina, não é porque a gente lê a palavra de Deus, a gente acredita, né? Mas assim, vamos ser razoáveis. Aí você vai lá na frente da casa que você deseja, sabe? Ah, Deus mostrou essa casa aqui, Deus vai me dar essa casa aqui. Aí você vai lá na frente e começa a gritar. Não, alguém que vê e diz, não tem problema, né? Pode internar. É loucura, não é? Às vezes a gente está declarando uma palavra profética que alguém vai dizer assim, tem problema. Ah, que Deus falou, que Deus vai fazer, que vai acontecer. E a gente, daí alguém diz assim, meu Deus. Certeza que tem problema. Pois é. Mas a questão é o que você está anunciando. Se é a sua palavra, se é a sua intenção, a muralha é capaz de cair em cima de você. Mas se é o chifre do carneiro, se é a mensagem da graça de Deus, se é o poder do sangue do cordeiro, pode ter certeza. Você sitiará as cidades, seus inimigos fugirão de você. E você conquistará aquilo que Deus já reservou para você. Amém? Nós vencemos, não é falando o que a gente imagina, é falando a mensagem do cordeiro. Soem que hoje soe na nossa boca o som do chifre de carneiro. A mensagem. Eu e você anunciamos a mensagem. Nós vencemos anunciando a mensagem. Separaram a cidade para o Senhor, destruindo a espada. Olha aqui, 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Separaram a cidade para o Senhor, destruindo a espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram em um local fora do acampamento de Israel. Depois disso, incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas depositaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro no tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então, Raabe vive entre os israelitas. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Irmãos, preste atenção nessa palavra profética aqui. Maldito, circule isso. Olha o que Josué estava falando. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Certo? Circule isso aqui. Um pouco mais para frente, a gente verá um rei que decide levantar, reedificar Jericó. A gente vai ver qual é a consequência disso. Tinha uma palavra profética aqui. Ninguém reconstrói Jericó. Olha só o que ele está dizendo. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. À custa do seu primogênito, lançará os alicerces da cidade. Ou seja, quem tentar reconstruir, o seu primogênito vai morrer. À custa do seu filho mais novo porá as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a terra. Amém, queridos? Lemos 8 capítulos hoje. Ok? Amanhã continuamos no capítulo 7 de Josué. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela revelação, pelo discernimento. Declaramos hoje, ó Deus, que aquilo que sai da nossa boca é o suor da trombeta. Aquilo que sai da nossa boca é a mensagem do Cordeiro. Leva-nos, ó Deus, a ser aqueles que proclamam a palavra. Cada palavra liberada, assim como o Senhor liberou para nós palavras esse ano, nós continuaremos declarando, soando a trombeta, até que os muros da resistência, até que os muros, ó Deus, da impiedade, até que os muros, ó Deus, que dividem a herança, aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor prometeu família, até que os muros da inimizade caiam, até que os muros da indiferença sejam desfeitos, até que os muros, ó Deus, os muros, ó Deus, da contradição,
os muros da resistência, toda inimizade, tudo aquilo que Deus prometeu muitas vezes, ó Deus, a nossa família, os filhos. Deus prometeu, ó Deus, uma terra abundante, redenção na nossa casa, salvação. Mas muitas vezes existem muros que resistem, que separam. No proclamar da tua palavra, os muros cairão. No proclamar da mensagem, da palavra profética liberada, os muros cairão. Os muros da indiferença, os muros do ressentimento, os muros da falta de perdão. Esses muros cairão diante da proclamação da mensagem. Continuaremos proclamando a mensagem do Senhor. O soar da trombeta, o soar da mensagem do chifre do carneiro, a mensagem do evangelho do cordeiro. Nós declaramos, ó Deus, que essa é a nossa mensagem. O espírito de fé, o espírito da geração de Josué está sobre nós. O Senhor nos levanta para conquistarmos, estabelecermos e desfrutarmos ainda esse ano de uma terra que o Senhor nos prometeu. Veremos frutos viçosos, um espírito de ousadia sobre nós. Nós declaramos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido irmão. Se prepare para esse ano. No soar da trombeta. Isso. Amém. Esse é o ano da Raabe da sua casa. Aleluia. Aleluia. A promessa. Os muros da inimizade que separam seus parentes do povo da terra prometida. Talvez você vai dizer, pastor, mas aquele povo não deveria morrer? Sim. Mas tem Raabe lá. Tem gente que será participante. Mas Raabe é misturada, pastor. Eles são misturados. Eles não são cristãos ainda. Como é que eles serão alcançados? O juízo vai vir sobre eles. Mas alguém anunciou e disse assim, olhe para o escarlate, olhe para o sangue. Por sua causa, eles serão alcançados. Os muros da inimizade irão cair. Amém. Declare essa verdade. Se aproprie dessa verdade. Você e sua casa desfrutarão da terra que Deus prometeu. Amém. E lembre-se sempre que a vitória não é na força, é no grito. Meu Deus. Ganhar no grito. Tá, quer dizer então, mas tem que fazer alguma coisa. Bom, fazer, aí já tá, mas daí vocês ficam orando, mas daí assim, acho que cai do céu. Bom, se ficar orando, é capaz de cair do céu sim. Mas daí agora Deus diz, não, agora vocês vão o quê? Vão fazer o quê? Gritando, eu não sei por que vocês oram tanto, porque a gente tá tocando o chifre do carneiro. Por que vocês ficam orando e tal? Porque nós vencemos orando. É no grito, Deus vai dar no grito. Sabe aquela coisa que ganhou no grito? Eles ganharam no grito. Mas não é no grito da inimizade, não é no grito da força. É no anunciar da mensagem. É no louvor. Anuncie o louvor. Porque vocês são tão enfáticos, ficam louvando, gritando, porque a gente ganha no grito. Aleluia. Mas não é na força, é o grito que anuncia a mensagem. Amém. Você pode declarar hoje, eu vou ganhar no grito. Mas é no grito da mensagem. Amém? Essa é a nossa mensagem. É assim que nós venceremos. A arca vai à frente. A presença vai à frente. Amém? Aleluia. Aleluia. É no grito da mensagem. Uma boa tarde para você. Amém? Um bom sábado para você. Nos encontramos amanhã, ao meio-dia. Ok? E desfrutando agora de um tempo tão gostoso aqui em Josué, né? Vendo Deus inserir o povo na terra prometida. Essa é a história do povo hebreu. Essa é a minha e a sua história também. Bom final de semana para você. Bom sábado para você. Aqueles que trabalham ainda agora à tarde. Mas sabe que, pastor, mas sábado não é dia do descanso? Não, agora todo dia é sábado para nós. Nós não trabalhamos para descansar. Nós descansamos para trabalhar. Amém? Todo dia é sábado para nós. Tudo que nós fazemos. Ainda que trabalhando, nós interiormente estamos descansados. Graça e paz. Aqui
Hoje nós vamos trabalhar aqui no monte, mas no descanso, aleluia, em nome de Jesus. Tem que levar umas toras de eucalipto. Hoje é dia de abrir buraco e levantar os postes, que tá saindo a luz, aleluia. Amém. Graças e paz. Tchau. Tchau, pai. Tchau, sua linda. Amo você.